Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, aqui de Niterói. E hoje vamos receber a Elizabeth Guimarães, aqui do Jefa, que irá nos falar sobre o tema pensar, sentir e agir. Antes, porém, é com muita alegria que informamos que as nossas reuniões presenciais de terças-feiras, 15h30 e aos domingos às 18 horas estão em funcionamento. O portão sempre é aberto meia hora antes das reuniões. E por uma questão de segurança, não esquecer que é necessário o uso de máscara e a apresentação do atestado de vacinação na recepção. E agora vamos orar para que tenhamos um encontro tranquilo, proveitoso e que as palavras que a nossa amiga Elizabeth Guimarães irá nos dar agora possam tocar nossos corações, que possamos transformá-las em ações positivas e que sejam um pequeno passo na nossa elevação. Obrigada, Senhor, por todas essas oportunidades. Obrigada, Jesus, por ser nosso mestre e guia. Obrigada, amigos espirituais que tutelam essa casa com tanto carinho. Que tenhamos uma excelente reunião. Olá, amigos. Estamos mais uma vez numa pequena conversa sobre os conceitos que a doutrina espírita nos traz, unindo nossos pensamentos, nossos corações em torno dessa mensagem. Esse tema, pensar, sentir e agir, naturalmente é um tema muito amplo que nós vamos tentar abordar sobre um recorte com algumas notas colhidas na bibliografia espírita e também fazendo uma junção com o Evangelho de Jesus. A questão do pensamento, a questão do pensar, do sentir, não sido alvo atualmente das abordagens da neurociência que desvenda mapeamentos do cérebro, que se dedica a perceber com mais afinco essas atribuições que, na verdade, nós, como espíritas, consideramos como sendo do espírito. Então, gostaríamos aqui de focar a ideia de que todas as vezes que nós adentramos elementos da ciência, ou notas que são de alguns cientistas, já que há aspectos que não são ainda, diríamos assim, formalizados por uma determinada ciência, mas são ideias que surgem nas mentes, nas concepções de alguns cientistas de uma ou outra ciência. Todas as vezes que nós fazemos isso, quando, como espíritas, nós somamos a essas abordagens o elemento espiritual, isso nos ajuda a compreender melhor. Ou seja, quando nós fazemos a vinculação dos conceitos espíritas, dos elementos que nós consideramos como fundamentais em doutrina espírita, com as abordagens da ciência, nós observamos que esse caminho há se aproximado um pouco mais. A alçada da ciência em sendo da matéria, como nós já temos dito antes, não é? Vai se afinando, vai se sutilizando, e nós vamos vendo que há abordagens que já se aproximam mais dos conceitos espíritas. Porque, como diz o Livro dos Espíritos, a humanidade não vai se tornar espírita, mas as ideias se tornarão crença geral. Então, quando nós vemos, por exemplo, dentro da neurociência, aqui numa abordagem muito simples, já que eu não sou pesquisadora nem estudiosa dessa área, quando nós vemos falar da mente e das emoções e dos sentimentos, nós observamos que o pensar e os sentimentos e
tanto quanto as emoções, né? Já que lá há cientistas que abordam emoções e sentimentos como coisas diferentes, que consideram as emoções como situações provindas do corpo e inconscientes, mas os sentimentos como processos conscientes, abordagem essa de alguns estudiosos, alguns neurocientistas, como dissemos, nós vemos que tudo isso faz parte do espírito, né? O espírito, que é o ser em essência, somos nós, que estamos habitando um corpo, é que fazem esses movimentos, é que tem essa capacidade. Por mais que nós saibamos que o pensamento é veiculado na nossa vida humana através do cérebro, tanto que nós vemos que alguém que sofre um acidente, que tenha um comprometimento numa determinada área, vai ter problemas nessa expressão, mas nós sabemos que quem está ali se manifestando é o espírito. Então, o corpo, ele é essa casa onde nós moramos, esse instrumento do qual nós nos servimos para estar nesse mundo e que se faz imprescindível para que a gente esteja fazendo parte do número dos ditos vivos, já que na concepção espírita nós vemos a abordagem de que vivos em verdade são aqueles que estão fora do corpo, porque o espírito, em estando fora do corpo, tem as suas potencialidades muito mais ampliadas. Natural que nós compreendamos que fora do corpo nós não estamos limitados na matéria, nós não precisamos de órgãos para nos manifestar, nós não precisamos dos órgãos dos sentidos em condição favorável para que a gente possa perceber o que se passa à nossa volta. E isso nós vemos nos relatos todos e nos estudos que a doutrina espírita nos apresenta. Então, nós vamos hoje buscar, pensar, né, esse tema sobre pensar, sentir e agir, buscando uma reflexão mais voltada para a questão do Evangelho. Quando Jesus fala a respeito do homem bom, que é aquele que tira do tesouro do seu coração o que é bom, ou melhor ainda, na tradução de Haroldo Dutra Dias, do Evangelho, nós encontramos a expressão aproveita. O homem bom é aquele que aproveita o bem do bom tesouro do seu coração. Eu vou até reler aqui o texto, que me parece que me perdi um pouco. Ele diz assim: o homem bom apresenta boa coisa do bom tesouro do coração, e o mal apresenta coisa má do seu mau tesouro. Aquilo que nós temos como coração ali é a nossa intimidade, a nossa essência, a nossa consciência, no sentido não desse estado de mente alerta, mas do que há de mais profundo em nós. Nós poderíamos até dizer que seria essa porção mais íntima da nossa intimidade, sendo redundante de propósito. Então, vejamos, o homem bom é aquele que tira do bom tesouro, boa coisa, ele tira bons elementos de dentro do seu coração. Então, nós podemos compreender com essa fala que as atitudes do homem bom estão baseadas em coisas boas que ele tem no coração. Ao passo que o homem mau, como diz o Evangelho, é aquele que aproveita, que tira do seu coração uma porção ruim. Então, eu gostaria de propor uma reflexão aqui, no sentido de que as nossas atitudes, elas têm base naquilo que nós somos, portanto, naquilo que nós pensamos e naquilo que nós sentimos. Nessas abordagens da neurociência, nós já vemos agora que já há uma discussão sobre o papel das emoções, daquilo que a gente sente, sobre
àquilo que nós pensamos. Então, quando nós falamos que o homem bom tira, aproveita, nós acostumamos tanto com essa tradução do tira, que esse aproveita se faz novidade, mas me parece bastante proveitosa essa forma, né, em que ele colocou a tradução. Então, toda vez que nós pensamos que esse homem bom aproveita do seu coração o que é bom, nós estamos nos referindo a esse produto, a esses valores, a essas ideias, aos pensamentos, aos sentimentos que essa pessoa tem em si, que são, na verdade, o fruto das suas experiências, aquilo que ele já construiu dentro de si, que está vinculado ao que ele nutre, ao que ele já cultivou dentro da sua intimidade. Mas não significa dizer, então, que, já que não está no texto evangélico, que o homem bom tem um bom tesouro. Ele aproveita do seu coração coisas boas. Então, nós podemos considerar que nesse coração do homem bom também podem estar coisas más. Assim como no coração do homem mau podem estar coisas boas. A diferença é que ele aproveita. Cada um é considerado bom ou mal conforme aquilo que aproveite, que tome, que faça uso dentro da sua intimidade, ou seja, que traga para se concretizar. Então, com isso, nós podemos, inclusive, conversar, né, pensar a ideia da relatividade com relação às pessoas, de nós não considerarmos alguém mau, alguém ruim, imprestável, irreparável, porque teve uma ou outra atitude. Nós que estamos na luta por vencer as nossas inclinações difíceis, ruins, né, desajustadas, nossos sentimentos ainda não valorosos, podemos dizer assim, percebemos que temos esse lado ainda sombra dentro de nós, porque nós estamos nessa condição aqui. Por isso, porque nós estamos nessa condição, é que vivemos num mundo com essas características, e o mundo tem essas características porque é a soma de nós todos que somos assim ainda, que estamos assim ainda. Então, Emmanuel diz no livro Palavras de Vida Eterna, lá na mensagem, eu separei aqui para a gente citar, na mensagem 21, que se chama Compreendendo, ele diz assim: não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Nós não nos tomemos como pessoas desajustadas, não nos assustemos, não nos deixemos de lado, não deixemos de investir no nosso progresso espiritual, no cuidado conosco mesmo, né? Na autoconfiança, na construção do auto-amor, da autocompaixão. Quando nós percebemos que temos dificuldade, quando a gente, por exemplo, se percebe ainda irritadiço, quando a gente se percebe ainda preconceituoso, porque há muitas coisas em nós que fazem parte das nossas heranças, dos nossos hábitos do passado. E também há questões que nós assumimos em razão das questões sociais do agora. Muitos de nós, já de mais de 6 décadas no corpo, estamos hoje sendo convidados a rever palavras que nós usávamos, o que se faz uma gentileza, o que se faz um cuidado que nós podemos ter com as pessoas para que elas não se sintam excluídas. Por exemplo, quando nós vemos hoje a delicadeza do termo capacitista, no sentido de nos convidar a rever as nossas palavras, a dizer de forma mais adequada. Por exemplo, não chamarmos mais ninguém de anão,
mas existe a pessoa portadora de dinamismo. Como não existe a pessoa deficiente, ninguém é deficiente, como no passado se dizia a pessoa especial, mas hoje se sabe que nós dizemos pessoas com deficiência. Isso é uma delicadeza, não é uma afronta a quem fala, pedir que ela diga corretamente. É uma delicadeza para quem ouve, especialmente para quem vive essa condição. A pessoa é dita portadora de deficiência porque aquilo é algo que ela conduz, mas que não faz parte da intimidade dela. Então, ela não é deficiente, ela não é um anão. Ela está, nesse momento, sob aquela condição. Vejamos que aí, nessa situação das ações, né, do agir, nós também podemos pensar, por isso que nós dissemos, a respeito do falar. Porque o nosso falar precisa ser aquele que Jesus nos recomendou, sim, sim, não, não, no sentido de nós sermos coerentes com aquilo que nós pensamos, com aquilo também que nós dizemos crer, dizemos ser o eixo de valor da nossa vida. Então, é preciso que nós façamos o exercício de alinhar as nossas atitudes com os nossos pensamentos. E que esses pensamentos, em sendo aqueles que nós bebemos nas fontes da doutrina espírita, do Evangelho, que as nossas atitudes, então, estejam o mais cuidadosamente pautadas por esses conceitos. Muito mais do que pensarmos o que é pensar, o que é sentir, eu acredito que esse tema nos convida a essa reflexão da coerência, em termos práticos, do que é que nós aprendemos. Com o que nós contatamos? O que nós contatamos em termos de conteúdo precisa encharcar a nossa prática. Nós precisamos ser aqueles, ou deveremos ser, ou ganharemos paz, né, no nosso coração, nós construiremos com mais justeza aquela dita consciência tranquila a que se refere o Livro dos Espíritos, se nós estivermos não tentando dar saltos sobre quem nós somos para chegarmos a ser quem nós ainda não conseguimos ser, mas que nós estejamos nesse movimento de cuidar, de agir de conforme aquilo que nós dizemos ser o valor da nossa vida. Então, se nós que nos alardeamos como espíritas, que falamos tanto da doutrina espírita como essa doutrina tão valorosa para a humanidade, se ela não servir para nos tornar pessoas um pouco melhores, nós teremos passado por ela, ela não nos terá servido. Existe uma fala de Emmanuel que refere tempo, dizendo que se em 3 anos em que nós já temos conhecimento da doutrina espírita, não tivermos feito nenhum tipo de modificação na nossa vida íntima, na nossa forma de ação, então a doutrina, nós podemos até estar na doutrina, mas a doutrina não está em nós. Então é esse sentido de que o nosso pensamento esteja funcionando nessas praias, né? Esteja encharcado desses conceitos, não para que a gente saiba citar as questões, fazer uma lista bibliográfica, lembrar de cor onde é que está um determinado assunto, mas será muito mais adequado se nós estivermos tentando agir com esses conteúdos aplicados. A nossa doutrina, no sentido das ideias, é como se fosse a teoria, são os ensinamentos, mas eles só fazem sentido se eles estiverem na nossa vida diária. Se nós formos aqueles verdadeiros espíritos que estão trabalhando, como diz a expressão de Kardec,
o verdadeiro espírito é aquele que trabalha para domar as suas inclinações, mas certamente que nós não vamos imaginar que é alguém que vive numa vigilância neurótica, mas é alguém que está cuidando para trazer para aquilo que vive os conceitos que tem estudado. Então, a gente olha para a vida e recorda uma ideia, e pensa, e tenta sentir, e observa os próprios sentimentos com relação às coisas, e a forma como nós nos sentimos nos dá pistas daquilo que nós precisamos organizar melhor, de quais ensinamentos nós precisamos mais, qual a lição nós precisamos rever para que isso esteja nítido, né? Esteja acessível dentro de nós. Então, estudar, naquela expressão freiriana de Paulo Freire, né? De que estudar é pensar a prática. Então, estudar espiritismo é nós olharmos para a nossa vida e pensarmos com os elementos da doutrina espírita como nos cabe agir. E se nós já tivermos falhado, que nós saibamos ter a atitude coerente de buscar reorganizar isso. Na medida em que nós estamos nos perguntando a respeito das questões da vida, isso é um movimento filosófico. Na medida em que nós estamos lançando mão dessas ideias e aplicando na nossa prática e retornando às teorias com isso revisto, estamos fazendo essa ponte do pensar com o agir, vendo se faz sentido a prática com o ensinamento, essa é uma tarefa científica. Mas, na medida em que nós estamos usando esses conceitos para nos vincularmos ao que se refere a Deus, e Deus não é tão somente aquela figura, né? Lógico que nós sabemos disso como espíritas, não mais aquela figura humana com os conceitos um pouco melhores do que os nossos, mas essa inteligência suprema, em sentido amplo, e o que gera tudo o mais, desde o elemento material ao elemento espiritual. Então, toda vez que nós falamos que nós, como espíritas, estamos vinculados à ideia de Deus, no sentido de nos vincularmos a essa atitude ajustada com relação a tudo que se refere a Deus, a nós mesmos e ao próximo, na expressão da regra áurea, então nós estamos vivendo uma realidade religiosa no pensar. Por isso a doutrina espírita se faz uma religião. Não porque ela seja uma religião formatada, no sentido de se ter uma ritualística, no sentido de se ter uma prática exclusiva para que se obedeça, mas a prática religiosa do espírita é a prática de quem se questiona e busca nos ensinamentos o material para iluminar as suas atitudes. Então, pensar, sentir e agir, em termos espíritas, tem a ver com a nossa postura religiosa, no sentido da nossa vinculação com o mais alto, no sentido da nossa vinculação com tudo aquilo que extrapola a concepção humana no sentido do que o homem pode criar e gerar. Quando nós olhamos para dentro de nós e nos percebemos seres pensantes, nos percebemos com sentimentos e tentamos imaginar de onde vem tudo isso, nós estamos assumindo aí uma postura filosófica, mas que tem uma característica religiosa. E essas coisas estão misturadas. Não há como nós separarmos isso. O pensamento está impregnado de emoção. E quando a gente sente alguma coisa por alguém, a gente está pensando junto. Então, não existe
o pensar e o sentir na prática. Aqui eu estou colocando uma questão de conclusões pessoais, né? Encontro isso um pouco lá numa mensagem de Emmanuel, que é a mensagem seguinte àquela que eu citei, que é a 22. Eu vou tentar localizar aqui rapidamente. Sim, é na mensagem 22 do livro Palavras de Vida Eterna, que se chama Na Palavra e na Ação, onde Emmanuel diz assim: efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência, a emoção cria a ideia plasma as ações. Ele diz que a emoção cria a ideia. E hoje, repetindo, de uma forma bastante simples, já que eu não sou dessa área, né, de saber, não sou estudiosa de neurociência, mas o que eu li rapidamente, né, é que hoje já se tem essa concepção de que a emoção é que gera é que vem primeiro, né, é que antecede. Quando nós vemos, por exemplo, a criança, e pensando a questão da evolução, para mim, particularmente, faz sentido imaginar que a emoção surge primeiro, porque nós, observando os seres da criação, pensando a evolução, nós notamos que a sensação surge e a emoção vem logo depois, na evolução dos reinos, por exemplo. E nós sabemos, com Gabriel Delany, a evolução anímica, isso é um tema belíssimo, porque é uma expansão do capítulo que se chama Dos Três Reinos, do Livro dos Espíritos. Eu particularmente gosto demais desse tema, onde Delany cita um clássico, né, da fisiologia, que é Claude Bernard, que tem um preceito dentro da biologia que se tornou um clássico, que diz que a ontogênese repete a filogênese, ou seja, a origem, o crescimento de um ser, de um indivíduo, né? No caso de uma pessoa, por exemplo, um ser humano, especificamente, um indivíduo, repete a evolução da espécie. Então, nós vemos, por exemplo, na criança, que primeiro surge a sensação, a emoção, depois nós vamos ver a questão do raciocínio aparecer. Ora, se a ontogênese repete a filogênese, no sentido da evolução, se a gênese, né, de um indivíduo repete a origem daquela espécie, e nós vemos, então, a criança repetindo, desde o ventre materno, ou melhor, desde a concepção, o ser, o desenvolvimento do corpo humano vai fazer uma viagem que passa por toda a evolução física do corpo para chegar até a condição do corpo humano. Daí, nós vemos a emoção aparecer primeiro. Então, por isso aí, eu particularmente deduzo e acho que a emoção realmente surge primeiro. A emoção é ela que vai aparecer primeiro na evolução do ser. Então, ela é primordial. É que, como seres racionais, com o desenvolvimento que a humanidade, o caminho que a humanidade fez em termos intelectuais, né, surge essa valorização enorme do pensar, do pensamento, né, lá com Descartes, com eu penso, logo existo, e não sinto, logo existo. E aí existe, inclusive, dentro da neurociência, o Antônio Damasio, que vai trabalhar essa questão no seu livro chamado O Erro de Descartes. Então, nós precisamos considerar, como espíritas, que as nossas emoções, aquilo que nos vem como primeira reação, também pode ser um excelente elemento para nós nos conhecermos, para percebermos quem nós somos, para avaliarmos se nós estamos, assim, calmos como nós imaginávamos. Se a gente passa, por exemplo, por uma situação de estresse, de uma arma apontada, por exemplo, uma situação em que na nossa vida urbana pode acontecer, de uma pessoa vir com uma arma numa hora de assalto, eu me desespero ou eu mantenho a calma? Qual é a emoção que eu extravaso?
né? O que é que me vem primeiro? Então, não é que eu esteja errado se eu ficar nervoso, mas ali existe um elemento que me dá uma pista. Se eu tenho uma notícia de um problema financeiro e me descontrolo completamente, isso é um indício de que preciso fazer exercícios para que eu me acalme, para que eu considere onde está o valor real da situação. Eu estou vivendo um exercício que me convida à calma, então é preciso que eu pense em investir nessa calma. Jesus disse assim: a cada dia basta o seu mal. Olhai os lírios do campo e aprendei comigo, que sou manso. Então, em várias ocasiões como essas, em horas diferentes, ele nos convida à mansuetude, à mansidão, à calma, à brandura, que são atitudes que não são atitudes passivas de aniquilação da nossa vontade, mas que são atitudes que demonstram equilíbrio, no sentido de até nós pensarmos em não consumirmos a nossa energia vital, para que nós não tenhamos essa energia vital para dar conta daquilo que é importante nós realizarmos. Então, que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Que as nossas ações sejam ajustadas àquilo que nós dizemos ser o móvel, a orientação melhor que nós encontramos para a nossa vida. Em verdade, todo o Evangelho se resume na regra alta. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E todos os ensinamentos de Jesus caberiam dentro dessa máxima. Mas como excelente pedagogo, ele veio até nós, como dizem os espíritos, ele abrandou ou amainou a sua luz para estar entre nós. Mas a mensagem que ele nos deixa em horas variadas atendem às nossas necessidades. E todas as nossas necessidades podem ser alcançadas por essas lições. Então, que o nosso pensar esteja mais claro, mais tranquilo, que o nosso sentir esteja mais brando, mais tranquilo, para que as nossas ações possam revelar essa tranquilidade, ao mesmo tempo esse bom ânimo que Jesus veio nos trazer. Que a nossa vida possa ser essa constante aula, esse constante exercício em que a gente vai à lição e retorna para a atitude, em que a gente observa a atitude, se avalia e retorna à lição para ver o que é que nós não entendemos. Então, meus amigos, minhas amigas também, todos nós, que possamos buscar viver essa paz com autenticidade na nossa vida. Para encerrarmos, eu gostaria de dizer que nesse tempo tão difícil que nós temos vivido, com os flagelos, com as dores, com as tragédias, em grupo, com a grande dificuldade que nós vemos passar os nossos amigos, muitos familiares de amigos que moram na cidade de Petrópolis, aqueles que estão nos países distantes em guerra, mas também os que passam pelas pequenas guerras, pelos conflitos dentro das suas casas, nos relacionamentos abusivos, os que vivem socialmente os dramas todos, que todos possamos buscar no Evangelho esse alento e essa força para nós sabermos fazer boas escolhas coerentes com aquilo que nos possa ser valoroso de forma perene. Então, nós vamos lembrar de Leopoldo Machado, um espírita que a mim inspira alegria só de olhar o rosto dele. E a sua canção, que se chama Canção da Alegria Cristã, se não me engano, para mim
é muito inspirador, e que essa alegria possa ser a nossa prece de gratidão a Deus, possa ser o alento que nos sustente, porque existe uma fala que diz assim: a boa nova é só alegria. E por que a boa nova seria só alegria? Porque a boa nova, em sendo o Evangelho de Jesus, penso eu, nos faz olhar a vida de outra forma, nos faz rever os nossos apegos, as nossas ânsias de poder, embora sejam pequenas ânsias, que elas sejam diluídas, porque nós precisamos, nesse tempo duro, dar as mãos, dar os braços, abraçar, acolher, e acolher também as nossas próprias dores, curar os nossos conflitos, tendo a coragem de perceber, de buscar dentro de nós o que nos infelicita, o que nos faz ter necessidade de afrontar alguém, para que nós nos possamos curar. Então, a boa nova é só alegria, porque nos felicita no sentido de nos trazer valores reais e de curar a nós mesmos. Então, nós vamos encerrar com essa poesia de alegria musical. Eu não vou cantar, mas que é de Leopoldo Machado. Somos companheiros, amigos e irmãos, que vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos. Não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho. Vibra e contagia da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons irmãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. Que nós possamos, na nossa vivência diária, trabalhar, já que trabalho, segundo o Livro dos Espíritos, é toda a ocupação útil, que nós possamos trabalhar por esse espiritismo que seja capaz de revelar cada vez mais nas nossas atitudes as lições que Jesus nos trouxe. Um abraço e boa tarde ou boa noite. Bons dias para todos.